Olá pessoal, eu gostaria de trazer para vocês aqui umas reflexões interessantes que eu andei tendo aqui. Vamos lá. Primeiro de tudo, eu gostaria de desiludir vocês. Exatamente, eu quero desiludir cada um de vocês. Se vocês acham, que as redes sociais tiveram um grande sucesso nas últimas eleições e que vocês estão podendo, tá? Que vocês mandam alguma coisa, se vocês acham que o povo tem algum poder, que ele manda alguma coisa, vocês estão bastante enganados, tá? O povo ainda não decide praticamente nada no jogo político. E o exemplo que eu quero dar aqui é o impeachment, né? A Dilma sofreu impeachment por quê? Por causa das manifestações de rua? De jeito nenhum. Isso foi apenas uma ilustração. O povo apenas seguiu atrás. Isso não representou o motivo da saída da Dilma. A Dilma saiu porque ela é uma pessoa incapaz, tá? Ela é uma pessoa burra, ela não tem preparo nenhum, tá? Ela não tem capacidade de negociar com o Congresso, ela não tem habilidades, né, relacionais boas, então por isso ela saiu. E aí eu quero dar outro exemplo, foi o Collor. O Collor também saiu. Por que o Collor saiu? Porque ele fez uma limpa na máquina pública, ele praticamente acabou com a esplanada dos ministérios, né? Ele não dialogava com o Congresso, ele queria fazer as coisas sozinho, caçar marajás, né? Os funcionários públicos. Então ele se isolou, por isso ele também saiu. Não é muita coincidência? Então foi lá os movimentos lá cara pintados, tiraram o Collor? É claro que não. É lógico que não. É porque foi interesse do Congresso tirar o Collor, tá? Quem pode tirar o Collor? O Congresso. O Congresso estava saindo prejudicado com o governo Collor, né? Juntamente com a população, é claro, mas quem decidiu foi o Congresso. Com a Dilma foi a mesma coisa. Houve, nesse período, né, do Sarney para cá, vários presidentes e vários momentos em que o povo se sentiu insatisfeito com a política. Mas nem por isso ele conseguiu tirar o presidente. O Temer, todo mundo detestava o Temer, tá? Era um corrupto comprovado, mas ele ficou. Antes do Temer, né, fora a Dilma, né? O Lula, né, teve o escândalo do mensalão, teve uma série de coisas, mas o Lula continuou, porque o Lula é bastante habilidoso nessa parte de negociar. Né? Ele dá uma de analfabeto, mas ele é bastante habilidoso. O Fernando Henrique também. Né? Até hoje ele está aí espalhando os tentáculos dele na sociedade. Antes do Fernando Henrique, o Itamar Franco. O Itamar Franco também era um cara muito vivido na política. Antes do Itamar Franco, né, o Collor que eu falei. Aí antes do Collor, o Sarney. Sarney, não precisa nem falar quem foi Sarney. Então, quem tira um presidente é o Congresso, é uma pequena casta de privilegiados, tá, que decide se o presidente vai sair ou não. E no caso do impeachment dos governadores é a mesma coisa. O Dória não vai sofrer impeachment. De jeito nenhum. Os deputados lá da Assembleia de São Paulo, eles nem cogitam o impeachment do Dória. Por quê? Porque o Dória é um empresário lobista, malandro, tá? Ele sabe lidar com essa turma, tá? Representa um grande partido, que é o PSDB, então por mais que o povo deteste o Dória, tanto quanto detesta o Witzel, o Dória não vai sair. Agora, o Witzel, existe uma enorme chance dele sair, né? Pelo que a gente tem de informação, está praticamente certa a saída do Witzel. Por quê? Porque o Witzel é um cara inexperiente, né? Foi usado ali, parece que como bucha de canhão. O Witzel tem muita chance dele sair sim, tá? Porque o povo do Rio de Janeiro odeia o Witzel mais do que o povo de São Paulo odeia o Dória? Claro que não, tá? É porque o Dória é uma figura muito mais forte do que o Witzel. Então, você, povo, que acha que você tem aí um grande poder, você está muito enganado, tá? Infelizmente, você está muito enganado. E aqui eu quero dar outro exemplo, né? A gente pode pensar, por que os empresários, os grandes empresários, não se unem e aprovam, por exemplo, uma liberalização enorme da economia, né? Um corte de impostos gigante. Eles poderiam pagar propina para os deputados e fazer isso, né? Diminuir o Estado, diminuir o custo do Estado, tá? Diminuir impostos para eles, desburocratizar o país, acabar com leis trabalhistas, fazer um monte de coisa. Por que os grandes empresários não pagam propina, já que propina sempre foi, né, uma lei aqui no Brasil pagar propina? Porque os grandes empresários não sofrem com a burocracia, não sofrem com leis trabalhistas. Eles são beneficiários disso, porque o que pode acabar ou diminuir a força de um grande empresário é a concorrência, não os impostos, não a legislação, não os entraves burocráticos. Porque os pequenos que podem crescer, tá, com uma boa ideia, com uma boa gestão e vir a acabar com eles, né, destruir o negócio deles,
esses pequenos, no começo, eles não conseguem lidar com a burocracia, com tudo isso. Agora, os grandes não. Os grandes, todos esses problemas estatais já estão no orçamento, tá? Então, não é esse tipo de coisa que vai atrapalhar um grande empresário. Então, esse sistema enrolado que a gente tem favorece os grandes empresários. Por isso que nunca houve, né, um grande esquema de compra de deputados nesse sistema, tá? Nesse sentido. É exatamente isso. Agora, os pequenos sofrem, né? Os pequenos não vão crescer nunca para poder concorrer com os grandes, né, em meio a tanta lei trabalhista, a tanto entrave, a tanta burocracia. E eu queria dizer também que o STF, ele, juntamente com a mídia, com o Congresso no geral, eles ligaram o modo sobrevivência. Eles querem sobreviver. Agora, o STF e o Senado não estão mais naquela de eu não vou aqui abrir um impeachment de um ministro do STF porque eu sou um senador que estou com problema na justiça e vai ser o ministro que vai me julgar lá no STF. Não, agora já não existe mais essa lógica, agora é síndrome de Estocolmo. Eles querem apenas sobreviver, tá? Eles se juntaram, se uniram, tá? É quando o inimigo tá vendo, né, que vai ser destruído, ele une forças, né? Então não interessa, o STF pode fazer a maior atrocidade que ninguém vai ligar para isso, né? Porque é a pele, né, deles que estão em risco. E aqui eu quero citar uma outra coisa que eu andei pensando, né, e uma informação que eu tive recentemente, que o Gilmar Mendes tinha uma faculdade numa cidadezinha do Mato Grosso, e essa faculdade foi estatizada por um governador, um tal de Simval Barbosa. É um que eu já mostrei um áudio dele aqui, um grampo, tá? Que o Gilmar Mendes foi pego conversando imoralidades com esse governador, né? Eu já mostrei aqui no canal. E esse Simval Barbosa comprou a faculdade do Gilmar Mendes com um valor exorbitante, entendeu? Aí ele pegou esse dinheiro, o Gilmar Mendes, ministro do STF, e comprou uma faculdade em Brasília, né, que é uma das maiores faculdades de Direito de Brasília, um tal de IDP, Instituto de Direito Público. Aí, olha para você ver o nível do problema que esse governo e que as ideias conservadoras, tá, verdadeiramente liberalizantes, né, estão trazendo para todo esse sistema. Tem muita coisa em jogo, pessoal. Tem empresas, entendeu, em promiscuidade com o Estado, milionárias que estão em risco. Tá? O monopólio da OAB, que sempre foi uma zona, entendeu, que acontecia ali dentro, está em risco também. Um monte de coisa está em risco. A simplificação do direito, né, que vai trazer um prejuízo enorme para essa elite de advogados que ganham milhões. É muita coisa que está em risco. Tá? As tramóias, essas parcerias público-privadas que são nojentas, tudo isso está em risco. Aí pense para você ver. O Gilmar Mendes, ele inventa o direito, ele cria o direito da cabeça dele da forma que ele quiser, tá? E dessa forma ele vai querer complicar o máximo possível, porque a complicação ajuda ele. Aí depois que ele inventa o direito, ele vai ensinar esse direito no instituto público dele, né? Ele já recebe, ele inventando o direito como ministro do STF, criando jurisprudência maluca, ele já recebe um salário de 40 mil reais, fora, né, as centenas de milhares de reais que esse pessoal recebe de penduricalho, tá? Do seu bolso. Aí depois que ele cria o direito, ele ensina esse direito lá na faculdade dele, né, o Instituto de Direito Público, né, que é caríssimo. Ganha dinheiro também dessa outra forma. Depois que ele faz isso, ele ainda atende os advogados, ele ainda julga o direito, né? Ele, como ministro do STF, julga o direito. Olha para você ver, e como que ele ganha dinheiro julgando o direito? Sendo que ele já recebe salário, né, como juiz. Na parceria com as mulheres advogadas, né, que cobram uma fortuna de honorários, já que é o marido delas que vai julgar os processos. Então os réus que têm muito dinheiro pagam fortunas, né, que vão, no final das contas, para o bolso desses ministros imorais. E eu queria trazer mais uma opinião aqui, dizendo que essa aproximação do Bolsonaro com o Centrão, se é que ela existe, é ótima, tá? A mídia quer justamente isso, que esse governo fique isolado, não aprove nada, não consiga mudar nada, tá? Porque para mudar precisa do Congresso. O Congresso só trabalha na base da propina. Se você não alimentar esse Congresso com alguma forma de propina, porque de qualquer forma é propina, tá? Esses deputados deveriam fazer o que é certo, independentemente de nada.
tá? Eles já ganham um salário gigantesco, mas eles não vão fazer nada, eles não são obrigados a fazer nada. Eles podem receber o salário deles e não votar em nada. Tá? Eles podem entrar lá com obstrução, ou ficarem ausentes nas votações, ou tirar o Unidunité para votar, qualquer coisa. Eles podem fazer o que eles quiserem, não tem nada que impeça esses caras. Então, ou o Bolsonaro se aproxima e aprova coisas importantes, ou ele fica de longe e não aprova nada. O povo tem que parar com essa bobagem. A esquerda é tão perversa que ela usa a história da corrupção para amarrar as mãos do governo. E é isso que a mídia quer. Ela quer introjetar a culpa no governo, tá? Ela quer jogar a sociedade contra o governo, porque de qualquer forma o governo vai estar errado. Se o governo não dialogar com o Congresso, porque o Congresso quer propina, tá? O Congresso sabe ler. Se o deputado sabe ler, ele pode muito bem pegar o projeto que chega lá, ler, tá? E votar de acordo com a vontade do eleitor, né? Porque eles sabem a vontade do eleitor, as redes sociais deixam isso claro. Mas não, tá? Eles se fingem de cegos, surdos, tá? E não leem nada. Eles querem negociar, conversar, explicar os projetos. Explicar o quê? Tem um monte de técnico legislativo lá para explicar o que eles quiserem. Tá? Eles querem a propina. Não existe outro tipo de articulação política que não seja propina. Articulação quer dizer propina. É só isso, tá? Porque os deputados não são crianças. Eles sabem ler o projeto, tá? Se eles quisessem aprovar, eles entenderiam, interpretariam e votariam, tá? Mas não é assim que funciona. Então, se o Bolsonaro não dialoga com o Congresso, ele não sabe articular, ele não é um bom político. Se ele dialoga, é porque ele está se corrompendo. Não interessa o que esse governo fizer, sempre vão haver essas desculpas, tá? A mídia perdeu completamente a noção do ridículo. Então tem que se aproximar sim do centrão, tem que explorar os instintos mais egoístas dos deputados, tá? Se você acha que você vai conseguir conquistar um deputado com uma coisinha, com uma bobeira, ainda que seja um cargo, e daí, cara, eu não tô nem aí pra cargo. Por mim eu extingui os ministérios todos. O que eu tô preocupado com porcaria de cargo? Aprovem coisas que façam se desintegrar as estruturas do Estado. É isso que o governo tem que fazer, tá? E isso ele tem que usar, ele tem que jogar os políticos uns contra os outros, eles têm que saber manipular os políticos. Explorem a ganância desses políticos para aprovar coisas que vão destruir esse sistema esquerdista, essa máquina, esse aparelhamento, esse Estado agigantado que a gente tem. Tem que fazer isso. Se não fizer isso, o tempo vai passar, tá? E as coisas não vão acontecer. O povo tem pressa. É importantíssimo saber usar os deputados individualmente e em grupo, tá? Tem que ter estratégia, porque senão fica difícil. Parem com essa bobeirinha de corrupção, é cargo. Por quê? Vocês acham o quê? Que a máquina pública é uma coisa moral? Parece que vocês querem proteger os órgãos públicos, né? Que eles são sagrados, eles são maravilhosos. Porque aquilo é podre, os órgãos públicos são podres, eles se retroalimentam o tempo inteiro, eles estão preocupados com eles mesmos, tá? São sanguessugas do dinheiro público. O que me interessa se está na mão de um tecnocrata do exército ou se está na mão de um partido desse daí? Eu quero é que ele vote, tá? Tô nem aí para isso. Eu quero é liberar a economia, liberar a vida das pessoas para que elas possam fazer o que elas acharem que devem, ok? É isso. Obrigado.